realmente tentar entender tudo o que aconteceu. Infelizmente, no dia 29, no último dia 29 de março, completou 16 anos, mais 16 anos da partida da pequena Isabela Nardoni, né? Ela, no próximo dia 18 de abril, ela completaria 22 anos, né? E nós temos visto, a gente tem assistido muita manifestação, porque daí começa a ficar próximo também a data do crime, depois também próximo à idade da pequena Isabela, e a gente começa a ficar com o coração sangrando, mas sangrando. E já era de tempos que a gente queria também trazer a mãe da Isabela Nardoni, Ana Carolina Oliveira, justamente para conceder essa entrevista a todos nós aqui no nosso Link Podcast. Por isso mesmo que eu quero contar com a audiência de vocês. Mas antes da gente começar a conversar com a Carol, eu quero que vocês assistam a esse vídeo que não só me comoveu, como também comoveu o Brasil inteiro. Bora rodar. Pois é, e hoje a gente tem prazer, né, de estar com ela aqui conosco, aqui no nosso Link Podcast, a mãe da pequena Isabela Nardoni. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Já comecei chorando. Emocionadérrima. Mulher, eu te conheci pessoalmente hoje, porque na verdade quando eu e Cíntia cobrimos isso tudo há 16 anos atrás, pouco a gente conseguia te ver, porque era tanta gente em volta de você. Mas quando eu te vi, quanto que você tem de altura? 1,53 m. E da onde vem tanta... desprovida de altura, né? E da onde vem tanta força, Carol? Ai, gente, não sei. Eu acho que foi da base familiar que eu tive, do suporte que eu tenho da minha mãe e do meu pai, da minha criação. Acho que tudo isso é um contexto e fez, depois de tantos anos também, eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Uhum. Como foi para você, Carol, todos esses tempos, esses anos, essas histórias todas permeando ao redor, porque foi um caso que tomou uma proporção absurda, então não tem como a gente esquecer. Sim. Né? Você, mãe, né, que perdeu a sua filha e ainda tendo que lidar com essa questão. Olha, desde o começo eu não acreditava nas proporções que tudo vinha tomando, né? Era notícia 24 horas, foram 3 meses consecutivos na televisão. Então eu vi o caso, eu me via na televisão, à porta da minha casa. Então eu saí de uma pessoa anônima para uma pessoa simplesmente conhecida em todos os lugares, notícia Brasil, fora do Brasil. Isso assusta, né? Assusta porque eu percebi as proporções que tudo isso vinha tomando, de ver que não era simplesmente uma terceira pessoa, mas uma pessoa da família, quem estava cuidando. E isso foi me assustando muito, né? Não tenha dúvidas, por quê? Carol, quando você chega e você vê naquele dia 29 de março, que você chega no prédio e encontra realmente o episódio que você encontrou, aquela cena, ali você já diagnosticou? Não, ali eu só conseguia pensar em salvar minha filha. Eu só queria saber... A única coisa que me importava era ver minha filha viva naquele dia. Não importasse como. Ela sairia daquela situação. O importante é que eu queria ela viva. Então eu não tive tempo de pensar quem foi, por que foi, como foi. A minha preocupação era minha filha. Uhum.
Então, depois de tudo isso, a gente fui vendo, né, tudo que estava acontecendo e a gente estava atrás da pessoa que cometeu o crime. Então, a partir do momento que a gente saiu daquela situação, realmente ela não sobreviveu. Então, agora a gente vai atrás e vou fazer justiça por ela. Quem foi? Então, vamos atrás dessa terceira pessoa. Até que essa terceira pessoa nunca existiu. E aí os fatos as notícias foram acontecendo, as surpresas aparecendo e a indignação também, né? Porque não é algo que você espere escutar que possivelmente naquela época, né, tivesse sido ela e ele que cometeram um crime. Porque, principalmente em 2008, eu me lembro muito bem, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos, acho que Orkut, nós não tínhamos redes sociais assim, Exato. que atualizavam a gente de todas as histórias, enfim, a gente sedento, querendo atrás de informação, e volto a frisar, Cíntia e eu cobrimos esse caso do começo ao final. Foi uma das histórias mais macabras que eu possa dizer que eu já cobri. Mas, a partir dali, como que você ia recebendo essas informações? Como que foi o episódio de nós achamos que foi ele? Então, a minha maior surpresa inicial foi quando saiu a prisão deles. Porque eu falei assim, nossa, o que tá acontecendo, né? E aí eu fiquei... Em nenhum momento passou pela tua cabeça essa possibilidade? Até sair a prisão deles, não. Porque eu vou acreditar na história que você me contou. Você tá cuidando ele, né? Cuidando da filha. Estava com a filha naquele momento. Então, pra mim, é ele quem tinha que cuidar. Do mesmo jeito que os meus filhos estão comigo, quem tem que cuidar sou eu. E então eu acreditei naquela versão, porque eu não tinha outra. E também a gente não conversava, se falava pra eu questionar, e aí o que aconteceu, entendeu? E aí depois veio a notícia da prisão deles, eu falei assim, aí as peças vão se encaixando e aquela carta não vai saindo, ela não vai ficando de fora, ela só vai se encaixando mais naquele quebra-cabeça. E aí eu não... Ficava difícil você não questionar ou não duvidar daquilo. Em algum momento, nem tua mãe, ninguém próximo a você levantou essa possibilidade? Não, porque... E outra, até sair essas informações foi bem pouco tempo, né? Até eles não saírem mais da cena do crime e a investigação correr, porque todos foram muito dedicados ali em talvez desvendar aquilo. Então, quando saiu a primeira prisão preventiva deles, eles não saíam da cena do crime. E aí sim, a gente começou a encaixar também essas peças e aí vem a indignação e sei lá, fiquei possessa com uma informação dessa. Como assim? O pai, a possível pessoa que executou. Quem deveria, na verdade, ter protegido. Estar cuidando, protegendo. Porque naquela época que eu digo, na época da investigação, ainda eram suspeitos, né? Mas os suspeitos não saíam da cena. Você acredita que ele... hoje, se a gente for levar isso friamente, né? Como foi friamente? Por que você acha que ele tomou essa atitude? Não sei. Não sei, a minha cabeça quente de uma pessoa sã não consegue chegar nesse nível de ideia, de pensamento, por mais que, enfim, não consigo entender aquela cena antes, durante, depois, eu não consigo imaginar, só consigo ficar indignada mesmo, porque é tão podre, acho que esse é o termo, tão podre um pensamento desse que a minha cabeça não chega lá. Eu tô conduzindo essa entrevista, entrando realmente eu acho que nessas questões, até porque eu acho que a partir do momento que a minha indignação também possa refletir na indignação de vocês. Porque é inadmissível, pessoal. É inadmissível, principalmente, essa é uma opinião minha, tá? Em relação a tudo que eu cobri lá em 2008 e que nós vimos situação por situação quando as informações iam chegando e a gente tendo acesso a absolutamente tudo que estava sendo realmente ao redor de toda essa história. Eu me pergunto até que ponto vale a pena todo aquele circo que foi armado
com imprensa, com justiça, porta de fórum, tribunal de júri, ali todas as histórias completamente constatadas a partir de que tinha sido o próprio casal, e hoje a gente se depara com a informação de que eles estão soltos, inclusive num regabofe independente, que se fosse da família ou não me interessa. Eles não deveriam estar soltos. Esses dois deveriam estar em prisão perpétua. Para casos populares como esse, que ganha essa magnitude, como ganhou o caso da própria Isabela Nardoni, que teve a sua vida ceifada. Hoje seria uma menina linda de 22 anos e que não pôde realmente conviver no seio familiar e poder navegar, inclusive, junto com as próprias pessoas. E hoje a gente lida também com o trauma da família, da mãe, enfim, mas que esse caso nunca seja esquecido, justamente por isso. Então, quando nós tivermos, e tomara que demore muito para que a gente tenha um caso como o de Dona Suzane Richthofen, né, querida? Como também do próprio Nardoni, que eu gostaria muito de profetizar tantas outras histórias, mas inclusive o balde pode virar para cima de mim, porque nós sabemos como que é essa justiça capenga nesse país que a gente mora, inclusive Tupiniquim, e vocês têm a ideia de que tudo isso a gente não pode realmente esquecer. A gente não pode deixar com que outros casos que nem esse, que se houver outros casos, tomara que não, mas que a gente realmente se rebele e que a gente vá para as ruas realmente pedir justiça, e não depois de 12 ou 16 ou 10 ou 9 anos a pessoa esteja solta, realmente buscando ali conviver entre a própria sociedade. Eu digo o seguinte, não se espantem também se um dia vocês assistirem a própria Suzane Richthofen sendo homenageada numa escola de samba, porque é assim que vira o nosso país, é dessa forma que as coisas acontecem nessa nossa justiça, que é simplesmente constrangedor. E o mais triste é a gente ter que se emocionar com um vídeo que inclusive essa mãe, essa pequena grande mãe, fez justamente sobre a filha dela. Então aí sim a gente tem que chorar junto, porque não tem outra história a não ser essa, sabe? Você me desculpa